Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o quarto episódio da nossa série sobre as vocações, sendo o episódio de hoje sobre a vocação celibatária. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos, de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e também, caso você não tenha assistido os outros episódios, corre lá na playlist que eu fiz chamada Vocações para que vocês possam assistir, tá bom? Sem enrolações, vamos começar. A vocação celibatária nada mais é do que uma pessoa que entendeu que ela não foi destinada, que a vocação verdadeira e total dela não é se casar e constituir uma família, mas também não é ir para um convento, caso ela seja uma mulher, e também não é ir para o seminário e se tornar um sacerdote, caso seja um homem. A vocação celibatária consiste em uma vida não solitária, mas uma vida solo, em que você dedica ela a Deus e às pessoas de maneiras diferentes. Existem diferentes tipos de maneiras de se viver o celibato. Por exemplo, os padres, eles vivem o celibato de determinada maneira. Eles vivem o celibato consagrado, pois dentro dos mandamentos da lei de Deus, o sexto é sobre guardar a castidade. Ou seja, se você não é casado dentro da Igreja Católica, você não pode manter relações sexuais fora do casamento. Seja um relacionamento que um dia chegará a um casamento ou não. A relação sexual só é permitida dentro da lei de Deus e dentro da Igreja Católica após o casamento. E os padres, eles fazem votos de castidade, que significa que dentro do sacerdócio dele, por não se casar e por não ser vocacionado ao matrimônio, à formação de uma família, ele viverá uma vida casta, ou seja, dizendo nas mínimas palavras e nas palavras mais fáceis, ele não terá relações sexuais o restante da sua vida. E não porque isso é um sacrifício, mas é uma opção e um dom que Deus deu para ele. É uma opção de vida e uma vocação que tem como os pilares a castidade. As freiras também vivem a castidade, pois por não serem vocacionadas ao matrimônio e por isso não irem constituir uma família com algum homem, elas são impulsionadas a também ter esses votos de pobreza e de castidade, onde dentro de suas vidas religiosas elas se mantêm virgens eternamente. Volto a dizer, não por uma obrigatoriedade ou por um sacrifício desumano, mas sim por um dom e por uma vocação dada por Deus. Infelizmente, muitas pessoas não entendem essa questão da castidade. Muitas pessoas não entendem o porquê os padres não podem se casar, ou porque os padres não podem ter namoradas, não podem ter relacionamentos. A mesma coisa se aplica às freiras do porquê elas não podem ter namorados. E muitas vezes as pessoas questionam também casais cristãos que enquanto namoram também não vivem uma vida sexualmente ativa e que esperam para o casamento, para que na noite de núpcias possam ter essa primeira vez. E isso tem sido muito questionado conforme os anos, porque a relação sexual e o verdadeiro significado da castidade tem se perdido. A sociedade gosta de impor para as pessoas que o que é bonito, o que é belo, deve ser mostrado. E isso não está totalmente errado. Mas quando se trata do íntimo de nós, do mais íntimo que habita em nós, nós devemos guardar as 7 chaves e mostrá-lo apenas quando necessário e para a pessoa certa. Muitas pessoas se mostram para várias e várias pessoas e no final nenhuma delas foi verdadeiramente especial e nenhuma delas era certa. O verdadeiro sentido da castidade é você guardar o mais belo de você para mostrar a pessoa certa. E apesar das dificuldades que nós temos de viver a castidade, seja na vida sacerdotal, seja na vida religiosa, ou seja enquanto namoramos ou quando estamos solteiros, é uma das coisas mais belas que Deus criou. Tudo que Deus faz é para manter a beleza das coisas, e a castidade é o que mantém tudo muito belo e muito equilibrado. Porém, infelizmente, não são todas as pessoas, sejam elas dentro do namoro, dentro das vidas religiosas, de diferentes tipos de vocações, não são todas elas que verdadeiramente seguem isso. E por essa falta de ética, vamos dizer assim, muitas outras pessoas que estão de fora não conseguem entender porque não veem bons exemplos. Não estou generalizando, mas infelizmente a gente vê isso. E por causa disso, uma vida casta não é vista com a beleza que ela deveria ser. E dentro da vida celibatária é quando você percebe que você não é vocacionado nem a ser um padre, nem a ser uma freira e nem a se casar e constituir uma família. Você percebe que a sua vocação consiste em você ficar sozinho, não isolado, mas sozinho no âmbito de que você vive por si mesmo. É você por si mesmo caminhando em direção a Jesus. E muitas pessoas têm essa dificuldade de entender a vocação celibatária justamente porque dentro do mundo existem diferentes outros tipos de pessoas que vivem um celibato contraditório, vamos dizer assim.
Muitas pessoas escolhem passar a vida inteira sozinhas não porque elas entenderam que foi uma vocação que Deus deu para elas, não porque elas entenderam que Deus deu essa vocação do celibato, mas sim porque muitas vezes elas não querem se casar. Elas acham que casamento é um caso perdido, ou então por uma imaturidade, ou até porque elas não querem se comprometer verdadeiramente com alguém. Todas essas opções citadas não entram numa questão de celibato, são caprichos, são questões que não têm nada a ver com a vocação. Até porque quando você se encontra dentro de todos esses problemas, seja por ter dificuldade de se relacionar, seja por um bloqueio emocional, seja por uma falta de maturidade, ou então por uma questão de que você tem medo, ou você realmente não quer estabelecer uma relação madura com alguém, faz com que as pessoas não consigam ser estáveis umas com as outras e acabem ficando sozinhas justamente porque elas nunca conseguem passar uma estabilidade para alguém. E tudo isso não se encaixa no celibato, porque a diferença entre o celibato verdadeiro e um suposto celibato, só que de uma maneira mundana, é basicamente essa. Apesar da maneira em que as pessoas vivem ser bastante parecida, não é igual. Por exemplo, uma pessoa que escolheu ficar sozinha o resto da vida porque ela não quer manter um relacionamento fixo com ninguém. Ela se sente vocacionada a passar o restante de sua vida sozinha e focada em Deus? Não, ela simplesmente não quer ter um relacionamento sério com ninguém e prefere viver de pequenos e pequenos lances que ela faz diariamente e para isso já tá bom. Dentro desse celibato mundano, ela não vive a castidade e ela não procura a Deus como centro de sua vida. Porque mesmo que a pessoa seja vocacionada ao celibato, essa questão da castidade sempre vai ser algo muito difícil de ser controlado. Porque é algo humano. Todos os seres humanos têm essa tendência ao pecado contra a castidade, e deve ser uma luta diária para que nós não caiamos nele. Então uma pessoa que é vocacionada ao celibato deve viver uma luta trivial todo santo dia para que ela não caia nos pecados contra a castidade, que são pecados totalmente graves e cruéis da nossa Igreja Católica. Então uma pessoa que vive um celibato mundano, ela não se importa com isso. Ela simplesmente não quer ter uma relação madura com alguém e se satisfaz com pequenas relações que duram só um dia ou uma noite. Ao contrário de um celibatário mundano, a vida celibatária ela consiste em você não se relacionar com outras pessoas. Não amigavelmente falando, mas romanticamente falando. Se eu me sinto vocacionada ao celibatário, eu não vou ficar com ninguém, eu não vou namorar com ninguém, porque eu entendi que essa não é a minha vocação. Porque o único sentido de se namorar outra pessoa é para me casar com ela. E é óbvio que nem todos os relacionamentos dão certo. Mas o principal ponto focal de cada relacionamento deve ser este. Eu vou conhecer essa pessoa e vou entender se eu quero passar o resto da minha vida com ela. E se eu tiver essa certeza, nós nos casaremos e formaremos uma família em Deus. Esse deve ser o objetivo de todos os relacionamentos. Quando você é celibatário, você entende que o verdadeiro sentido da sua vida é viver um caminho solo. Um caminho que tem apenas você e Deus. E tá tudo bem. E é por isso que dentro da vida celibatária devem ser prescritas regras que ele deve seguir prescritamente. A vivência da castidade, o entendimento da sua vocação em um relacionamento total e firme com Deus. Porém, existem diferentes tipos de celibato. Existem pessoas que vivem o celibato enquanto não encontram o seu parceiro. Até porque Deus nos chama a diferentes vocações, a diferentes chamados a nossa vida inteira. Às vezes uma pessoa ela vive como celibatária há 40 anos. E aos 41 anos ela se casa. E tá tudo bem. E ali ela constitui uma família e faz a vontade de Deus. Nada é do nosso tempo. Tudo é sempre no tempo de Deus. Mas enquanto vivemos as nossas vocações, devemos vivê-la da melhor maneira possível. Existem pessoas que Deus vai chamar ao celibato para a vida inteira. Essa pessoa ficará solteira, ficará sendo casta e ficará servindo no seu dia a dia de uma maneira especial que Deus reservou para ela a vida inteira. Tudo é no tempo de Deus e da forma que Deus quer. A nossa única responsabilidade é verdadeiramente aceitar e entender o que nós devemos fazer para viver bem e em abundância essas vocações. Independentemente se daqui 40 anos o celibatário encontrará um parceiro ou uma parceira e se casará e terá outra vocação, ou então independentemente se daqui 40 anos aquele celibatário entender que a sua vocação era sacerdotal ou a sua vocação era religiosa, enquanto estiver vivendo o celibato, ele deve viver em abundância, com castidade, caridade e com um ótimo relacionamento com Deus. Não há vocação celibatária independente do tipo que não seja inspirada por Deus e pelo amor ao próximo. Independentemente do celibato no qual eu for inspirado, sempre é inspirado por um amor maior a Cristo, porque tudo parte de Cristo e tudo termina em Cristo. E a vida celibatária não é uma repugnação e uma rejeição à sexualidade. É você pegar a sua sexualidade e devolver a Deus de uma maneira diferente. Dentro do matrimônio, os casais oferecem a Deus a sexualidade deles de uma maneira linda, de uma maneira frutífera, de uma maneira procriativa.
Eles dão a Deus filhos. Eles usam a sexualidade tão bela e bonita que eles receberam para entregar outras almas e outras vocações para Deus. Dentro do sacerdócio, da vida religiosa e da vida celibatária definitiva, o uso da sexualidade é um pouco diferente. Você não vai utilizá-la para procriação e nem vai utilizá-la como um meio de profanação ou um meio de se mostrar demais. Você vai usá-la como um meio de santificação, porque, como eu falei, não é fácil viver uma vida casta. Independentemente da idade ou da vocação, não é fácil. E por isso, dentro da vida celibatária, seja religiosa, seja a definitiva como leiga, ou seja a sacerdotal, a devolução de sua sexualidade para Deus é a sua busca pela santidade através dela. Pois quando você nega sua carne e nega todas as tentações e tudo aquilo que te aparece que vai contra a castidade, que te levará ao pecado contra a castidade, você está buscando a santidade no seu dia a dia, nas pequenas coisas, pois é um sacrifício diário que nos leva a ser santos. Dentro do seu celibato, você terá relações afetivas muito bonitas e muito próximas com as pessoas. Você se mostra disposto a atuar em várias áreas que muitas vezes um casal não conseguiria atuar, por estarem vivendo a sua vocação tão bonita dentro do matrimônio. Ou às vezes, você vai atuar em áreas super essenciais para a Igreja de Cristo que um padre ou uma freira também não conseguiriam atuar por estarem vivendo as suas vocações. A vida celibatária é uma vida de doação total e íntima com Deus. A relação celibatária não é vivida por aqueles que tiveram desilusões amorosas e por isso eles vão ficar amargurados e serão celibatários. Não, são por aqueles que foram realmente destinados a isso. Foram por aqueles que Deus deu a vocação de passarem o resto da vida ajudando em determinadas e diferentes áreas às quais Deus o chamar. Sendo assim, a vocação celibatária nada mais é do que você se empenhar a amar cada irmão como Jesus amou. Que assim como ele que viveu o celibato, que é o próprio celibatário, ajudar as pessoas em suas individualidades e sempre ser aquele irmão amável que está ali para o que precisar. A vida celibatária renuncia ao casamento, mas vive uma liberdade muito pessoal. Dentro de cada vocação, as pessoas são chamadas a viverem a liberdade delas de uma maneira santa, de uma maneira pura. A vocação celibatária nada mais é do que uma opção de amor voltada para Cristo. É uma opção de renúncia, que renuncia ao casamento, que renuncia à vida sexual ativa, que renuncia a tudo aquilo que não vem de Cristo, que entende a si mesmo, que entende que a sua vocação e o seu chamado não é a vida matrimonial, não é a vida religiosa, não é a vida sacerdotal, e entende que o seu chamado é o amor para com Cristo de uma maneira individual e solo, aquela que é totalmente direcionada para Cristo e que pode atuar em diferentes áreas da igreja. E agora, como tenho feito em todos os vídeos, contarei para vocês duas histórias da vida de um homem e uma mulher que viveram a vida celibatária, sendo esta mulher Gemma Galgani. Gemma nasceu em Camigliano, na Toscana, no ano de 1878 e morreu em Lucca muito nova, com apenas 25 anos. Muitos de seus sofrimentos foram causados em parte por uma saúde muito debilitada, também pela pobreza que a sua família caiu, pela zombaria que as pessoas davam a ela por conta das suas práticas devocionais, seus êxtases e todos os outros fenômenos, e por aquilo que ela acreditava serem assaltos do demônio. Ela tinha muitas experiências místicas e as pessoas não acreditavam nisso, e por isso faziam muito bullying com ela. Mas Gemma contava com o consolo da comunhão constante com o Nosso Senhor, que lhe falava sempre como se estivesse corporalmente presente, e também encontrou muita bondade por parte da família Giannini, que a tratou nos seus últimos anos de vida depois da morte do pai, quase como uma filha adotiva. Quando Gemma nasceu, ela recebeu esse nome, que em italiano significa joia, porque ela era a primeira menina dos 5 filhos do casal Galgani, que foram abençoados com um total de 8 filhos. Gemma Galgani teve uma infância muito feliz, porque a família dela sempre foi muito católica e ela sempre recebia muita atenção da mãe. Essa que ensinou para ela o catecismo e ensinou ela a amar a Jesus com todo o seu coração desde muito pequena. Ela aprendia tão bem sobre a Bíblia e sobre o catecismo que ela se cansava de recitar eles o dia inteiro e sempre pedia para que a mãe contasse novamente as histórias da vida de Jesus. Porém, essa felicidade em casa durou apenas até os seus 7 anos de idade, quando a sua mãe faleceu muito jovem e após a morte da mãe, o pai dela também acabou morrendo. Órfã, ela ficou muito doente e só sobreviveu, só ficou bem porque um orfanato na cidade de Lucca a acolheu e a adotou, sendo esse orfanato também muito católico e dando para ela toda a estrutura que ela precisava. A história dela conta que após o falecimento dos pais, ela se apegou muito mais à religião. Ela acabou comungando muito na frente do que as outras meninas e levava isso muito a sério, tanto que sempre na sua refeição ela dividia o seu lanche com os pobres, pois se importava muito mais com eles do que consigo mesma.
Ela sempre demonstrava que queria ser freira, e quando Nossa Senhora apareceu para ela, ela disse isso. Ela disse que ela queria ser freira, mas Nossa Senhora negou e disse que aquela não era a vocação dela. Muito triste com a recusa de Nossa Senhora, ela fez votos de castidade e nobreza. E a partir daí, fatos prodigiosos começaram a acontecer na sua vida. Quando rezava, Gemma sempre era vista com uma luz divina ao seu redor. E ela sempre via o anjo São Gabriel e Nossa Senhora das Dores, a qual ela era muito devota. Logo após um tempo, apareceram no corpo de Gemma os estigmas de Cristo, que lhe causavam muita dor, obviamente. Mas era tudo que ela queria, pois ela queria muito ser santa e entender melhor a dor de Jesus. Entretanto, fisicamente muito fraca, os estigmas e as penitências acabaram por consumir a sua vida. Gemma faleceu muito doente aos 25 anos no Sábado Santo, no dia 11 de abril de 1903. Imediatamente após o seu falecimento, ela começou a ser venerada na cidade de Lucca como a Virgem de Lucca. Então, após terem registradas muitas graças pela intercessão de Santa Gemma Galgani, no ano de 1940, ela foi canonizada pelo Papa Pio XII, o qual declarou que ela era um lindo exemplo para a juventude católica e decretou que a sua festa litúrgica seria no dia do seu falecimento, no dia 11 de abril. A próxima história que contarei para vocês é de um homem chamado Contardo Ferrini. Contardo, chamado de Astro da Santidade e da Ciência, nasceu em Milão, no norte da Itália, no dia 5 de abril de 1859. Contardo era muito inteligente, e desde sempre os seus pais, Rinaldo e Luísa, lutaram para que ele desenvolvesse essa sua potencialidade. O seu pai, que era um professor e engenheiro, sempre falava para ele buscar o conhecimento nas fontes verdadeiras e para que ele se unisse à fé. E esse é um dos fatos mais interessantes da vida de Contardo, porque o pai dele sempre o instigava a buscar pela fé, algo que sempre é muito renegado pelos intelectuais. Contardo foi um dos juristas mais apreciados e um dos maiores romancistas do tempo dele. Ele era um grande professor e intelectual, mas era muito diferente e especial. O que tornava ele realmente destacado era a sua dedicação religiosa, num tempo em que a igreja atravessava uma profunda crise de fé e enfrentava muita oposição. Na sua intelectualidade ele foi brilhante. Com só 19 anos ele já tinha estudado hebraico, siríaco, sânscrito, copta e iniciava o curso de direito na Universidade de Pávia. Ele se especializou em direito romano e, para isso, além de estudar latim, grego e alemão, ele também, paralelamente, aprendeu espanhol, inglês e francês. E por ser muito inteligente, no ano de 1880, ele ganhou um prêmio, uma bolsa de estudos, que proporcionou para ele estudar na Universidade de Berlim. Com apenas 24 anos, ele já lecionava direito criminal e direito romano. No plano espiritual, ele foi exemplar. Apesar de ser muito caçoado pelos seus amigos da universidade por conta dessa sua fé muito fervorosa, ele não desistiu e não ficou nem aí. Fez voto de castidade no ano de 1881 e sempre ia à missa todos os dias. Ele participou das obras da Sociedade de São Vicente de Paulo. E por gostar muito da natureza e admirá-la muito, ele praticava alpinismo. E acabou tornando-se terciário franciscano no ano de 1886. E terciário franciscano é quando uma pessoa secular, que não é um frei, ou seja, não é um padre, faz parte da ordem franciscana. Sendo incrível em todos os lados, tanto espiritual quanto intelectual, ele sempre lutava muito contra o divórcio. Era muito solidário, amigo, fiel e também sempre lutava contra o abandono de crianças. E mesmo com todos os compromissos que ele tinha, ele sempre estava muito disposto a ajudar as pessoas. Nas férias, ele sempre viajava para Suna, uma região bem montanhosa destinada à prática do alpinismo, que era o seu esporte favorito. Lá ele conheceu um religioso muito apreciador desse esporte, chamado Achille Hatt, e mais tarde ele foi nomeado como o Papa Pio XI, que foi o promotor da sua beatificação. E lá, nesse local, ele contraiu a doença que o levou à morte, no dia 17 de outubro de 1902, o tifo. Que basicamente essa doença chamada tifo é como se fossem as fezes do piolho que entram em contato com o ser humano e causam essa doença. Bem estranho, né? Ele deixou um legado literário incrível e foi beatificado pelo Papa, que foi seu amigo, no ano de 1947. No mesmo ano, ele foi declarado o bem-aventurado Contardo Ferrini como patrono da Faculdade Paulista de Direito, da Pontifícia Universidade Católica, e a sala de reuniões da mesma homenageia o seu nome. Tinha apenas 43 anos de idade quando faleceu e a sua festa litúrgica é realizada no dia de seu falecimento. Essas duas histórias contam sobre a vida de um homem e uma mulher que, apesar dos sofrimentos e das zombarias, não desistiram de viver o seu celibato da melhor maneira possível. Gemma achava que a sua vocação era a vida religiosa, mas não era, e foi totalmente feliz e realizada, foi santa na sua vida como celibatária.
Contardo foi um intelectual, maravilhosamente inteligente e que deixou escritos maravilhosos para os dias de hoje. E foi feliz na sua vida como celibatário, apesar de todas as zoações. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Independentemente de nossas vocações, quer que sejamos felizes e que a realizemos com fé. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever e peço perdão para se do início do vídeo até o final do vídeo tenha mudado um pouco a luminosidade, mas eu moro em São Paulo e aqui o tempo muda toda hora. E como grande parte da minha luminosidade vem da janela, o tempo fechou muito mais do que já estava fechado quando eu iniciei o vídeo, então eu acho que ficou um pouco mais escuro. Mas enfim, perdão por essa parte, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de nós. Santa Gema Galgani, rogai por nós. Beato Contardo Ferrini, rogai por nós. Tchauzinho!